Bem-vindo a todos, meu nome é Marcos Loreto. Nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre as perspectivas da telemedicina no contexto da pandemia do Covid-19. Eu sou médico, cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho com o professor Shao, departamento de telemedicina, e sou gestor da saúde suplementar já com uma experiência de alguns anos em operadoras de saúde. A gente já vinha num cenário de crise nos últimos anos, em virtude do aumento do desemprego, da informalidade, o aumento da informalidade, dos empregos informais, e com inflação médica, se nós verificarmos, nitidamente existe um descolamento entre o custo ou a variação do custo médico hospitalar, que é o famoso VCMH, e a variação do IPCA, que é o que as entidades governamentais regulam os reajustes dos planos de saúde. Então, a inflação médica sempre ficou descolada a uma série histórica de mais de 10 anos, de tal forma que essa inflação médica não é recomposta pelos reajustes inflacionários. A consequência do aumento da informalidade, do aumento do desemprego e desse descolamento da variação do custo médico hospitalar com o IPCA criou um ambiente de crise na saúde como um todo, principalmente na saúde suplementar. A consequência disso é a queda progressiva do número de operadoras de plano de saúde nos últimos anos e um aumento do sinistro, né, que são os pontinhos verdes aqui. Sinistro é o faturamento versus o custo, de tal forma que, com o aumento da sinistralidade, obviamente a lucratividade diminui, o reinvestimento diminui, isso acaba criando um ambiente de crise. Então, protocolos clínicos cada vez mais caros, uma velocidade na incorporação de novas tecnologias e drogas cada vez mais pujante, o envelhecimento populacional e com doenças crônicas, principalmente oncológicas, aumentando o custo, muitas fraudes e desperdícios na saúde como um todo. Existe um estudo recente que mostra que 19% dos custos são decorrentes de fraudes e desperdícios, 30 a 40% de atendimentos de pronto-socorro desnecessários, porque não são emergências reais, já que apenas 10% dos atendimentos são emergências reais e, portanto, deveriam efetivamente estar no serviço de emergência. Já estavam acontecendo ações para tentar resgatar a medicina preventiva médica, trabalhar com protocolos clínicos custo-efetivos, com uma educação médica baseada em protocolos, com melhor conhecimento de custos e atualização dos protocolos, com uma incorporação mais criteriosa de novas tecnologias, para que a gente pudesse trabalhar com novos modelos de remuneração, com foco em performance e desfecho, sem trabalhar com fee for service, pagamento por procedimento, que de certa forma e muitas vezes acaba gerando muito mais custo e muito mais desperdício. E também, com isso, combater as fraudes e evitar os desperdícios. E a telemedicina começava a aparecer como algo que poderia ajudar muito a monitorar o paciente, a controlar o paciente na saúde primária, permitir discussões, teleconferências de educação médica para a incorporação de protocolos mais custo-efetivos, também ajudando na incorporação de novas tecnologias, ajudando com isso novos modelos de remuneração e a otimização e o uso do recurso com teletriagem, com teleorientação, de tal forma a ter um uso mais racional dos recursos. Então, a gente vinha nessa toada da telemedicina como uma alternativa para o mercado em crise. E no mundo já existia um movimento, uma publicação recente do New England, mostrava que a telemedicina já era uma realidade em vários países. Por exemplo, nos Estados Unidos, 60% das instituições de saúde e 50% dos hospitais em 2017 já tinham algum serviço de telehealth. Permite acesso em áreas remotas. É uma excelente ferramenta para triagem e orientação médica, para monitoramento de doentes crônicos, para interconsulta com especialistas em real time, sem a necessidade de deslocamentos para ter essa segunda opinião. Auxílio na interpretação de exames através da teleradiologia e, em hospitais, a possibilidade de serviços de emergência e UTI serem suportados por especialistas à distância através de videoconferência, sem a necessidade do especialista estar neste ambiente
nestes ambientes efetivamente. E, além disso, através das plataformas EAD, uma educação médica mais expandida, foco que a gente viu importante para o processo de educação médica na incorporação de novos protocolos. Existe uma tendência de inovação contínua e tecnologia no mercado consumidor, o que atrai o capital para desenvolvimento de produtos, isso em todas as áreas. Um avanço contínuo no registro eletrônico de saúde e sistemas de suporte à decisão clínica, prontuários eletrônicos e inteligência artificial. Uma escassez de mão de obra profissional capacitada de saúde em áreas rurais e em virtude da má distribuição em determinadas áreas urbanas. A necessidade da reorganização da entrega e do financiamento da saúde, tanto no público quanto no privado, e um aumento da expectativa dos consumidores mostram um mercado consumidor ávido para o consumo de novas tecnologias. Porém, no Brasil sempre tivemos um problema, que a nossa regulamentação ela era bastante antiga. A Lei 1643 de 2002 é a lei que regulamenta a telemedicina no Brasil e é vigente até hoje. Algumas modificações foram sendo efetuadas ao longo do tempo, porém, a resolução de 2018, que é a 2227, que tentava botar uma revisão e uma reorganização para modelos mais atuais da telemedicina, infelizmente foi revogada. Tá? Com isso, e com o surgimento do Marco Civil da Internet e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a telemedicina começou a ficar, pelo menos a regulamentação da telemedicina, baseada numa lei de 2002, começou a ficar bastante obsoleta. Aí surge a pandemia do coronavírus, que tem algumas particularidades. Essa pandemia atinge um grande número da população, sendo que 80% desenvolvem quadros gripais leves e assintomáticos, porém com altíssima transmissibilidade, de tal forma que há uma penetração e uma virulência tamanha que uma grande parte da população acaba sendo infectada. E neste quadro, 15% deste público acaba desenvolvendo quadros moderados, que até podem requerer internação em unidades de internação simples, até 5% quadros mais graves, que podem requerer terapia intensiva e ventilação mecânica. O volume de pessoas que vão procurar esses serviços de alta complexidade é tamanha, e ao mesmo tempo, que levam ao colapso do sistema de saúde, algo que vem sendo percebido no mundo inteiro. Para tentar controlar essa transmissibilidade de tamanha monta, houve a necessidade do surgimento do isolamento social como um mecanismo para achatar a curva de incidência e, desta forma, evitar um estouro onde várias pessoas procuram ao mesmo tempo os serviços de saúde e principalmente as estruturas de maior complexidade, como as estruturas de UTI e a ventilação mecânica, para tentar minimizar este colapso. Então, diante de uma crise como essa, de uma falta de regulamentação que existia no país, a gente começou a viver um ambiente de crise muito intensa. E, já que o coronavírus ele é de origem chinesa, no ideograma chinês, a palavra crise ela é composta de dois conceitos: o conceito do perigo e o conceito da oportunidade. Se nada for feito para que a gente possa garantir o isolamento social, a gente corre um perigo enorme de propagar e de disseminar essa infecção, gerando o colapso dos sistemas de saúde. Ao mesmo tempo, a gente pode olhar para o lado da oportunidade como formas de nós tentarmos garantir o sucesso deste isolamento social. E isso pode ser feito através da telemedicina. Tanto é verdade que foi publicada recentemente, agora em 20 de março de 2020, algo de uma semana, duas atrás, uma portaria que já está promulgada, que já está descrita no Diário Oficial, que é a portaria número 467, que, em caráter excepcional e temporário, e em virtude da situação de emergência em saúde pública de importância nacional, foi declarada por meio desta portaria autorização para que a telemedicina de interação à distância, contemplando o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta,
monitoramento e diagnóstico, através de tecnologia da informação e comunicação, fica autorizada no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada. Considerando inclusive um ofício do Conselho Federal de Medicina, também de data recente, 19 de março deste ano, que ampliou e reconheceu a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina em caráter de excepcionalidade, enquanto durar as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Surge uma regulamentação em caráter emergencial que permite o uso da telemedicina no Brasil durante este período que foi caracterizado como uma emergência em saúde pública de importância nacional. Agora, precisamos tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque telemedicina não é simplesmente uma ferramenta. Como o próprio professor Shaw, professor titular de telemedicina da USP, costuma falar, telemedicina é a integração do raciocínio investigativo, médico, ampliado com recursos interativos digitais seguros, para ampliação dos cuidados ao paciente e logística em saúde. O que significa isso? Que é necessário a estruturação de um ecossistema de saúde conectada, aonde a academia ela é importante para organizar como deve ser estruturado este serviço. O governo regulamenta esta prática, a sociedade reconhece esse tipo de atendimento e tanto o mercado privado quanto o mercado público começam a ter a utilização comercial do recurso como uma nova forma de relacionamento entre o médico e o paciente. Por que é tão importante a necessidade desse ecossistema conectado? Para que a gente garanta eficiência, segurança, sustentabilidade, qualidade e, acima de tudo, humanização. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem que a telemedicina desumaniza porque ela impede o contato do médico com o paciente, o que não é verdade. Porque se uma vez que eu causo uma estratégia de logística de atendimento, onde através de telemedicina eu direciono e trio esse paciente de maneira melhor, eu posso simplesmente orientar os casos que não necessitariam de uma avaliação mais especializada e direcionar os casos que necessitam de uma avaliação mais especializada, de tal forma que este médico especialista vai ter mais tempo para lidar com o seu paciente. Portanto, a telemedicina ela garante uma maior humanização do atendimento e não uma desumanização, como alguns falam. Agora, é necessário que essas ferramentas que façam o relacionamento entre médicos e entre médico e paciente sejam seguros e garantam privacidade de dados para que sejam aderentes à Lei de Segurança de Dados. Existe o famoso HIPAA Compliance americano, que garante esse sigilo e segurança de proteção de dados, assim como normas da ABNT e da ISO, que precisam ser comprovadas nessas ferramentas para que exista segurança e privacidade na transação desses dados. Isso quer dizer que a telemedicina não é simplesmente uma troca de informação e de mensagem por WhatsApp ou um FaceTime, porque não são ferramentas seguras de transação e de privacidade de dados. Além disso, outros requisitos são necessários para que a gente possa garantir não só a segurança, mas também a efetividade na transação dessas informações. Então, na assistência à telemedicina, pode ser utilizado tanto como mecanismo de triagem, e isso já era autorizado na regulamentação antiga, quanto na teleconsulta, agora também autorizada por esta portaria. A interconsulta com especialista de médico para médico já era regularizada, a segunda opinião estruturada também já era regularizada, a teleradiologia para discussão de casos, ainda mais agora, onde alguns sinais específicos na tomografia de tórax, às vezes na dúvida na ponta e no ambiente contaminado, eu posso pedir o parecer de um radiologista à distância, sem a necessidade de ele entrar neste ambiente contaminado.
a telepatologia para confirmação de diagnósticos histológicos e o monitoramento remoto dos pacientes crônicos em isolamento, sem a necessidade da exposição da equipe médica, né, de enfermagem, a essa situação erma. Agora, como a própria portaria regulamenta, são necessários alguns requisitos para que a gente possa estabelecer uma prática de telemedicina diante da crise do coronavírus, onde a gente tenha segurança na transação da informação e dos dados. Por isso é necessário o registro em prontuário próprio, com dados clínicos estruturados, com identificação do paciente para cada atendimento realizado, o número do conselho do profissional que fez esse registro e transação de informação através de plataformas que sejam HIPAA compliance ou que tenham segurança na transação da informação. Existem hoje uma série de dispositivos que permitem, inclusive, a telepropedêutica à distância, com oftalmoscópio, com otoscópio, com aparelhos que registram a saturação importantíssima no dia atual para definir os casos mais graves de coronavírus com acometimento pulmonar e, portanto, com queda de saturação. A possibilidade, inclusive, da realização de eletrocardiogramas e de ultrassom com dispositivos específicos. Além disso, a telemedicina é uma potente ferramenta para auxiliar na educação médica, tanto na graduação quanto na pós-graduação, através de realidade virtual, anatomia 3D, a representação virtual de procedimentos para treinamento de jovens médicos, jovens cirurgiões, teleconferência com especialistas para dirimir dúvidas em períodos de pandemia de fundamental importância, a multidisciplinaridade, evitando que profissionais de outras áreas se exponham ao risco da infecção e a possibilidade, inclusive, de treinamento cirúrgico robótico à distância para práticas específicas, evitando dessa forma que o médico especialista fique exposto a esses riscos, a esse ambiente hostil. Portanto, quando se fala em telemedicina, há que se dizer que é necessário um projeto estruturado, onde eu tenha ferramentas que garantam transação segura da informação, onde eu tenha um prontuário que registra estas informações e com uma assinatura digital de reconhecimento de que aquele serviço foi por mim prestado, tá? Certificado e, principalmente, com consentimento esclarecido de ambas as partes assinado e assim reconhecido. Com isso, a gente aumenta a experiência do cuidado, melhora a saúde da população, diminui o custo per capita e aumenta a experiência na prestação do cuidado. Portanto, para que a gente tenha sucesso para o desenvolvimento de estruturas de telemedicina, há que se fazer um projeto, sim, bastante estruturado, para que a gente não ponha riscos, não apenas ao próprio profissional, como também ao paciente, respeitando a ética e respeitando aquilo que a norma e a regulamentação nos permite fazer. Obrigado, pessoal, e em próximos posts traremos outras informações de grande relevância. Obrigado e um grande abraço.